Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. Cara, hoje é o dia que a gente esperava. Acho que eu fiquei esperando o ano inteiro por esse dia, por esse convidado que tá aqui hoje. Mas antes de eu falar sobre o convidado, eu quero te pedir para você curtir a nossa página. Eu sempre fico aqui, ó, implorando, porque a gente precisa de você para crescer o nosso canal. Então curte, compartilha, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio incrível. Tá um mais incrível que o outro. Sem falar também nos conteúdos técnicos, que tem coisa de graça aí para você se especializar e tirar as suas dúvidas. Hoje, o nosso convidado, eu posso dizer com toda a propriedade que ele é a celebridade da contabilidade. E não é a celebridade para falar assim, é metido, inacessível, não. O cara é o cara do povo, sabe? Aquele cara que você consegue conversar, que dá atenção, um cara humilde. Então é um prazerzaço ter ele aqui. Eu vou falar rapidinho um pouquinho do estudo dele, né? Da pessoa dele como técnico, né? Mas depois a gente vai desenrolar mais esse assunto. Ele é contador de celebridades como Thiago Nigro, Giovanna Antonelli, Roberto Justus e muitas outras empresas bem conceituadas. Ele é contador, ele é advogado tributarista e trabalhista também. E hoje ele atua no marketing, na gestão estratégica da empresa dele. Mas ele também já foi ator e dançarino, né? Que a gente tem que falar desse caso que já dá uma desenvoltura diferente. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, Johnny. Chama! Vamos fazer o nosso chama. 1, 2, 3, chama! Começando com energia, né? Ó. Missão contadora. Ó. Quem não conhece o poder do chama, né? Que a gente faz esse poder do chama para energizar, né? Já começar a conversa com energia lá em cima, positividade, bons negócios, vendas. E é um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, parabéns não só pelo podcast, mas pelo seu crescimento e por ter se desafiado no empreendedorismo, ainda mais no empreendedorismo feminino, que a gente sabe que é mais desafiador ainda. Então, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui. E obrigado pelas palavras aí. Celebridade, não, pô, não sou celebridade, não. Cara, Que isso? Celebridade dos contadores. Você nos representa. Aí sim, aí tudo bem. Aí é um movimento que eu gosto e tenho buscado realmente trazer essa nova visão, né, para a classe contábil. Não só a gente ter uma nova visão, né, os contadores terem uma nova visão sobre eles mesmos, mas também a sociedade. Porque muitas vezes a gente acredita no que a sociedade impõe pra gente, que é o cara tradicional, que é ultrapassado, que é aquele mal necessário. Então, trazer essa nova visão faz parte da minha missão, né? Como contador, como colega de trabalho e acho que como gestor, né? Como um empresário. A gente tem que se comportar como um empresário. Sim. Então, fico muito feliz pelo convite. Vamos arrebentar. Ó, quem tá aqui já começa chamando, porque vai vir conteúdo pesado aí. A Débora se preparou, falou assim, ó, preparei um monte de coisa, você não vai saber de nada e eu vou soltar aqui. Eu não posso fazer isso com você, vou espantar meu convidado. Sabe, Johnny, que você estava falando sobre essa questão de ser tradicional, né? Quando eu comecei a trabalhar na área contábil, eu ouvi essa frase, nossa, mas uma contadora bonita existe? Porque a visão que as pessoas têm de contador, que até foi no teu evento que fizeram aquela peça, que Teatro, é né? isso, aquele teatrinho que foi super legal, é de um contador dinossáurico mesmo, sabe? Que usa aquelas roupinhas assim por dentro, né? Todo engomadinho, ou então bem desleixado, que fala mal, ou que é super sério, que é inacessível. E a gente veio pra mudar. Ó, eu tô falando a gente porque eu me incluo nisso aí também. Eu vim pra mudar essa visão aí de contador. Você tá certa e a gente pode até entrar, nós vamos falar sobre vários temas aqui hoje, mas quando a gente fala em marketing e posicionamento, a estética, ela atrai, o belo, ele atrai. As pessoas muitas vezes pagam porque você toca na vaidade delas. Isso é um poder que você tem que saber utilizar. E não estou falando para a pessoa ser o Brad Pitt ou a Angelina Jolie da contabilidade, mas é para a pessoa se preocupar com o visual. Muita gente não se preocupa com o visual. E até no processo de comunicação, a parte visual, se você está numa palestra, se você está na internet, se você vai se apresentar para um cliente, a parte visual ela corresponde a 55% do nosso processo de comunicação. Mais da metade, né? Mais da metade. Então, por exemplo, eu vou falar com a Débora, a primeira coisa que eu estou lendo na Débora é como ela está vestida, como ela se porta, como ela está sentada, como ela se coloca. 55%. 38% é o tom de voz.
vocal. Como vai falar mais alto, vai falar mais baixo. Vai pegar a entonação quando vai falar algum segredo, vai contar alguma coisa assim. Te diminui a voz. Ou quando você vai impor alguma coisa, ou querer que dê uma atenção específica para algo, vocal. Que é 38%. E 7% só verbal, aquilo que você fala. Então, quando nós falamos de nova visão para a classe contábil, a gente tem que entender que no processo de comunicação, essa parte visual que você falou, poxa, uma contadora do mercado tradicional que se porta bem, se veste bem, é bonita. Pô, um contador que se porta bem, se veste bem, é bonito. Cara, isso atrai. Chama Porque atenção, chama né? atenção, porque as pessoas elas gostam de se sentir próximas às pessoas de sucesso. E esse poder da estética, as pessoas elas assimilam a estética com o sucesso. Então, isso é muito importante. Acho que é um ponto que a gente abordou aqui de forma natural que é bem interessante. Sim, e já pegando o gancho aí, você falando sobre a beleza não é só a estética em si, né? Até a forma de falar, né? A simpatia, como você responde às necessidades das pessoas. Eu acho que isso acaba deixando a pessoa mais bonita também, né? Sim, sim, a forma como você trata as pessoas, né? Eu falo que o grande segredo do sucesso é saber se relacionar com as pessoas. E a forma como você trata, você sorrir, o tom de voz, a atenção, você olhar no olho, porque uma das técnicas, né, existem várias, mas uma das técnicas de relacionamento, quando você fala em saber se relacionar com as pessoas, é você participar. Você tá aqui, ó, tô aqui com você, tô olhando no seu olho, tô participando, tô querendo saber. Isso é uma técnica de relacionamento. Então, olhar nos olhos, tom de voz, o jeito que você é positivo, entusiasta. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama, uma pessoa de mau humor. Então, tudo isso influencia para você trazer mais negócios, para você trazer um time melhor para perto de você, e isso reverbera para os resultados. Sim. E deixa eu te perguntar, Johnny, você tem uma forma diferenciada mesmo de tratamento com as pessoas, de posicionamento, né, como contador. Sempre foi assim no seu escritório ou você trouxe essa cultura diferenciada? Comigo, isso ficou mais latente agora nos últimos 2 anos. Por quê? Até 2020, nós já tínhamos um escritório grande. Ele era um escritório pequeno, né? Para quem não conhece a história do Serac, o Serac é de 89. Meu pai fundou a empresa. Ela é uma empresa que a gente não fala que é uma empresa familiar, mas uma família de empreendedores. Meu pai me levava desde pequeno lá e eu passei a trabalhar. Me levava com 6 anos, mas efetivamente eu passei a trabalhar com 14 anos de idade. Então a empresa ela foi crescendo ao longo dos anos. Só que em 2006, quando eu estava lá já há 6 anos, eu tinha 20 anos, já trabalhava lá há 6 anos, que eu trabalho desde os 14, ela quase quebrou. Então a gente passou por um processo de grande transformação. E onde que eu quero chegar? Que apenas em 2020 que eu adquiri essa consciência da importância de estar no digital. Eu tinha uma rede social de 500 seguidores apenas, uma rede social fechada. E aí eu cheguei em 2020 e falei, cara, vou começar a produzir conteúdo, vou começar a fazer diferente. E eu vi uma grande oportunidade em fazer diferente dentro do mercado contábil. Porque até os perfis dos grandes influenciadores, eles são muito parecidos, né? Eles são muito bons, tem gente muito boa, mas eles estão muito parecidos. Tem um outro que é diferente, mas a maioria deles são muito parecidos. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que eu posso ir por um outro caminho e também influenciar positivamente, ajudar a classe e mostrar que existe mercado para todo mundo, existem muitos clientes no Brasil e que se eu ajudar, eu vou trazer visibilidade para a minha marca, eu vou me tornar uma autoridade e vou ainda impactar outras pessoas. Sim. E nessa era que a gente vive, tem sido cada vez mais tem sido cada vez mais procurado, tem sido cada vez mais incentivado você ter um produto de educação. Isso aqui, o podcast é um produto de educação. Sim. O Missão Contador é um produto de educação. Mentoria é um produto de educação. Por quê? Nós estamos na era do education, que é o advertising, que é em inglês você fazer a propaganda, né? Uhum. Mais plus learning, plus education, que é você, por meio da educação, fazer a propaganda do seu negócio. Então, você, por meio da educação, você impacta os seus colegas, você impacta a classe, você dá uma nova visão para o seu cliente, você traz uma figura de autoridade, gerando credibilidade, e aí você se torna cada vez mais desejado. Então, esse foi a grande sacada, porque a gente era como um empresário 007, aquele empresário que cresce,
ter uma empresa grande, que hoje a gente tem em torno de 3 mil clientes recorrentes. Nossa, muito. São muitos clientes de todos os portes, né? Pequeno, desde o MEI. Não tem um nicho, né? Não tem o nicho, já fomos nichados no passado, mas não tem o nicho. E até grandes empresas. Então, a gente tinha essa carteira grande, mas não multiplicava as técnicas, porque conhecimento bom é conhecimento, conteúdo bom é conteúdo compartilhado, que eu sempre falo. E a melhor forma de você multiplicar é dividindo o conhecimento. Então, a gente não dividia isso. E aí eu falei, bom, passei em 2020 a dividir. Vou abrir minha rede social, vou me posicionar diferente, não quero me posicionar como tradicional, não tem nada a ver comigo. Eu já tinha um viés artístico, como você falou. Você já era contador com 20 Sim. anos? Não, com 20 anos não, em 2020. Em 2020 que eu passei eu abri a rede social. E com 20 anos ainda não. Mas você já era contador e advogado nessa época? 2020 sim. Mas quando a empresa quase quebrou, minha primeira faculdade foi de Direito. Então eu cursei Direito primeiro. Então, em 2020, que faz 2 anos, eu abri minha rede social e comecei a produzir conteúdo. E aí eu trouxe essa energia, esse jeito diferente e fui convidado para fazer as palestras e fui me destacando, e isso que foi muito importante porque ajudou muita gente, está ajudando muita gente. Eu fico muito feliz. Tanto que quando as pessoas estão comigo, eu falo, cara, me conta os resultados que você teve, porque para mim isso me motiva cada vez mais a entregar mais conteúdo. Sim. Então, acho que fazer diferente, acho que o passo é sempre assim. Não importa o que você faça diferente. Treine bastante, tenha disciplina e faça diferente. Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, como já dizia o Einstein. Verdade. E como que foi a reação da tua família com esse jeito novo? Porque até então o mercado tradicional, né, de contabilidade. A família aceitou bem? Porque eu vi que teu pai, nossa, ele é uma pessoa muito querida. Os dois, né, os seus pais. Sim. E eles parecem aceitar bem vocês, os netos, né? Ele aceitou bem essa motivação diferente para a área contábil? Sim. Minha família é a base de tudo, não só meu pai e minha mãe, que são base. Minha mãe, desde pequeno, sempre me incentivou muito no viés artístico, e meu pai sempre no viés do empreendedorismo. Mas minha irmã também é muito base, minha parceira, sócia ali, cuida muito da operação e das pessoas ali. E eu não sou nada se não tivessem eles ali, e todo o meu time, que é um time que faz acontecer. Eu sou só a vitrine, sou mensageiro ali de um time foda ali que nós temos. E também minha noiva, eu acho que assim, a família é base como tudo. E quando eu comecei a fazer isso, todos incentivaram da família, né? Eu falo que você tem que andar com as pessoas que colocam combustível nos seus sonhos. Não adianta você andar com pessoas que não vão entender onde você quer chegar, ou que não compactuam dos mesmos valores, ou estão na mesma sintonia. Você precisa estar com pessoas que queiram colocar combustível nos seus sonhos, que entendam onde você quer chegar, que queiram participar disso. Minha família sempre quis isso. Lógico, né? Quando a gente vai colocando uma coisa ou outra, as pessoas dão risada, tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, bordão, chama. Eu trouxe o chama porque foi uma inspiração de um dos clientes que eu tenho, que é um cliente do digital, que é o Thiago Tecar. E ele me trouxe uma inspiração de ter um bordão, porque ele tem o bordão, esquece, tá estourado. E ele sempre falava isso. Uhum. Ele sempre fala isso na rede social dele. E quando ele fala isso na rede social dele, as pessoas no começo elas acham estranho, às vezes até acham engraçado ou ridicularizam, mas depois ficam acostumadas com o que ele está falando, começam a gostar e depois começam a falar. E o chama foi a mesma coisa. Quando eu comecei a falar chama, na empresa me zoaram, era piadinha nos encontros fora da empresa. Uhum. Depois a galera acostumou, começou a falar, e agora eu chego nos eventos, as pessoas querem que eu fale chama. Todo mundo fica né? pedindo, né? Virou um bordão. Então existe uma estratégia por trás disso, mas foi muito gostoso porque eu praticamente encontrei em algo que eu já fazia com muito prazer, um viés que eu sempre tive, que foi um viés de comunicação, um viés de lidar com pessoas, um viés artístico. Eu sempre gostei disso. Você conseguiu unir o tradicional com o artístico, né? Com o artístico, E deixa eu te perguntar, Johnny, você já me falou, e não é segredo para ninguém, que a sua empresa teve uma evolução depois dessa sua postura diferenciada. Sim. Mas dentro da sua empresa, o que mudou com relação aos seus funcionários depois que você começou a se posicionar dessa forma nas redes sociais? Legal essa pergunta, Débora, porque é a primeira vez que me perguntam isso. Mudou bastante, porque as pessoas... Mudou pro bem e também mudou pro mal. Por que eu vou falar pro bem e pro mal? Como tudo na vida é uma balança, né? Antes de eu ter essa vida muito mais corrida do que eu já tinha, né?
Porque antes eu era um gestor, mas eu estava muito na operação. Eu já estou fora da operação uns 3, 4 anos e na rede social 2 anos. Então, eu tinha muito mais tempo para o meu time. Eu conseguia parar, ouvir, conversar. Então, hoje, pro lado ruim, eu tenho muito menos tempo. Eu me cobro disso. E as pessoas sentem essa falta de, poxa, ele estava aqui, ele falava mais comigo, ele tinha mais tempo para eu sentar com ele. Hoje é tudo muito corrido, né? Porque além do trabalho em si, além do relacionamento, além do suporte de alguns clientes, principalmente os mais estratégicos que eu dou, e do relacionamento, faço muitas palestras, faço muitos eventos e viajo muito. Eu defendo muito que o contador tem que ter uma vida muito boa, o melhor que a vida tem para oferecer. Esse ano fiz 6 viagens internacionais, fora as nacionais, então eu sempre estou viajando e procurando espairecer e oxigenar o cérebro para poder direcionar melhor mais criativo, né? o trabalho. E então, as pessoas pro lado ruim, eu não parei, mas eu me dedico menos tempo a dar atenção para eles. Eles merecem essa atenção. Lógico que tem outros líderes que dão atenção, mas eu gosto de dar essa atenção. Tanto que eu procuro no dia do aniversário sempre lembrar de cada um deles, porque se eu tenho quase 300 funcionários, eu praticamente tenho uma pessoa fazendo aniversário por dia. E então você lembra de todos? Você a gente tem um RH que lembra de todos, mas eu mando mensagem para cada um deles, ou ligo, ou mensagem de voz, ou mensagem de texto, ou ligo para cada um deles no dia do aniversário. Então hoje mesmo eu tive quatro pessoas fazendo aniversário e parabenizei as 4. Mas quando o lado bom, né, é que quando você começa a se posicionar na rede social e você se torna autoridade, se as pessoas já estão com você, porque eu vou te contar duas frentes, né? As pessoas que já estavam comigo não me viam como uma personalidade do mercado contábil. Mas quando vão nos eventos comigo, falam, cara, tem um monte de gente querendo tirar foto, tem um monte de gente disputando atenção e eu tenho o cara ali todos os dias, eu nem sabia que ele era assim. Isso é legal, isso é muito legal. E tem pessoas que entram na empresa e que já sabem, pô, vou entrar na empresa do Serac, vou trabalhar com o Johnny. Poxa, Johnny, deixa eu tirar uma foto contigo. Os funcionários pedem para tirar foto. Então, isso assim, hoje a gente tem, graças a Deus, mais pessoas que estão há mais tempo com a gente, então é um número maior do que pessoas novas. A gente sempre está contratando, mas alguns que vêm do mercado de fora pedem para tirar foto, principalmente em confraternizações, pedem para tirar foto. Fala, pô, na última festa que nós tivemos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Johnny, entrei na empresa, muito legal conviver com você, deixa eu tirar uma foto que o mercado contábil vai morrer de inveja. Foi muito legal. Bem essa sensação que eu estou tendo hoje. Eu vou postar o meu podcast com o Johnny e todo mundo vai morrer de inveja. Ah, meu Deus. Ô, Johnny, vou até te dar um tempinho aí para você respirar, tomar uma água e eu vou te contar um pouco dessa questão do que aconteceu comigo quando eu entrei nas redes sociais. Quando eu encontrei você na rede social, eu falei, eu precisava de alguém como o Johnny para me dar uma força, sabia? Porque a gente realmente é ridicularizado. E são os mais próximos. As pessoas que não conhecem, elas idolatram a gente. Hoje, eu fiz uma live com o Pedro Nery há um tempo atrás e meu Instagram deu uma bombada assim de contador depois dessa live, né? Então eu tenho muito contador que me segue. E eles, poxa, me procuram, falam, você é muito legal, você não sei o quê, sabe? Muitos elogios. Mas as próprias pessoas em volta, elas meio zombam, sabe? Usam umas expressões meio de zombaria ou de... Não sei nem explicar, mas é uma coisa que é chato até, né? Sim. Mas quando eu comecei, assim, eu falei, eu não sei como que eu vou conseguir atingir o meu objetivo através do Instagram. Mas eu sei que é o único caminho que eu tenho. Porque eu não tinha outro, era o Instagram. E eu comecei a ver os resultados acontecendo e eu fui deixando pra lá. Eu falei, se essas pessoas estão sentindo que isso é ridículo, mas que resultado que elas têm? Sim. Eu olhava assim, que resultado que essas pessoas têm? Aí olha pra mim, olha pra elas. Sim. O que elas estão fazendo pra melhorar a vida delas? Então eu comecei a deixar pra lá. E aí você vai ficando melhor, né? Você fala um dia, você treme, um dia você grava 10 vezes o mesmo story, daqui a pouco no primeiro já sai legal. E aí as coisas vão acontecendo, é bem isso, né? É bem isso. Mas sabe por que isso acontece? Isso é do ser humano. As pessoas, elas costumam fazer piada ou ridicularizar a incompetência delas mesmas. Então, aquilo que ela não consegue fazer, ela prefere te criticar ao invés de te apoiar. Então, ela prefere falar, poxa, que ridículo. Nossa, virou o quê? Blogueirinha? Eu falo, né, que blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. Então, quando as pessoas costumam fazer isso, as pessoas que acham legal é que se inspiram em você e que estão treinando o cérebro delas para, olha,
eu posso um dia fazer isso. Porque eu me espelho na Débora, eu me espelho no Anderson, eu me espelho no Pedro Nery, eu me espelho no Johnny. Eu posso fazer isso. As pessoas que fazem piadas com isso são as pessoas que estão treinando o próprio cérebro da própria incompetência. Mas o grande insight e a chave mestra de tudo que a gente faz na vida, e agora estamos falando de rede social, é a constância, é o treino, é a disciplina. Você não se torna excelente em nada na vida antes de ser constante. Então, para você ficar bom em qualquer coisa, você precisa treinar. Para você filmar um podcast, você precisa treinar. Para você falar, você precisa treinar. Para você fazer contabilidade, você precisa treinar. Para você vender, você precisa treinar. Rede social, você precisa treinar. Só que as pessoas têm dificuldade, porque as pessoas também são muito autocríticas com elas mesmas. Como a gente se vê na rede social, a gente não gosta da nossa voz, não gosta às vezes da nossa imagem. Acha um monte de defeito, Acha né? um monte de defeito. E eu falo que é legal você estar na rede social, porque não é só uma questão de possibilidade de você se divulgar mais, de você se vender mais. Mas hoje ela não é mais uma opção, ela é uma obrigação. Você precisa estar na rede social. Hoje é o maior canal de aquisição, é a rede social. Eu participo de muitos grupos de empresários, né? E esse ano de 2022, o tema mais falado em todos esses grupos de empresários foi sobre influência. Poder da influência. O poder da decisão de compra da influência. Então, não importa se você tem 100, 200, 500, 1000 seguidores. Não importa. Você não tem que olhar para o número de seguidores, você tem que olhar para o número de engajamento. Sim. Qual que é o seu engajamento? Quantas pessoas você está impactando ali? E é ali que você vai fazer um trabalho, porque melhor do que ganhar seguidores é você reter os seguidores na sua base e engajá-los. Então, eu sempre falo, eu comecei com 500 seguidores, rede social fechada. Depois de 2 anos, estou com mais de 64 mil seguidores. Então, tenho crescido muito na rede social, tenho engajado muito as pessoas. Isso eu fico muito feliz. Só que eu tenho certeza que os meus 64 mil são muito mais engajados do que quem tem 1 milhão. Só que também quem tem 1000 tem seguidores muito mais engajados do que os meus 64 mil. Então, nós estamos numa era que existe o nano-influenciador, o micro-influenciador e o influenciador. O nano-influenciador é aquele cara que tem até 1000 seguidores. Nano-influenciador. O micro é de 1000 até 50 mil. E o influenciador já sobe acima dos 50 mil. Só que a credibilidade é muito maior no que tem menos. Porque quando você posta, por exemplo, você está ali, a Débora postou um produto que você usou no seu cabelo. As pessoas sabem que a chance de você estar sendo paga para aquilo que você está fazendo de coração, que você está entregando, é menor do que um Neymar da vida que está sendo pago para chancelar aquele produto. Que às vezes nem usa, né? Que às vezes nem usa. Então, a gente está na era do infotenimento, informação mais entretenimento. Se você souber utilizar a rede social como um canal para você ganhar autoridade, credibilidade, influência e vendas, você cresce muito. Muitas vezes você falou, as pessoas mais próximas costumam ridicularizar, mas às vezes as pessoas mais próximas nem sabem o que a gente faz exatamente. A Débora trabalha com contabilidade, mas não sei para quem ela trabalha, quais são os tipos de clientes, com quem ela trabalha, o tamanho do escritório, o que ela faz. A pessoa não sabe. Só que quando você coloca isso na rede social, você potencializa de uma forma muito interessante. E as pessoas começam a te olhar de uma outra forma. Verdade. Você ganha autoridade. Porque na rede social é assim, ó. Isso é muito poderoso, anota aí. Você primeiro precisa parecer ser bom. Primeiro. Depois você precisa se provar ser uma pessoa, um bom profissional, uma boa pessoa. Uhum. Por que primeiro você precisa parecer ser bom? Porque, cara, se você não se mostrar, aquela frase, quem não é visto não é lembrado, você não consegue mostrar para as outras pessoas o seu real valor. Você tem que parecer bom. Nossa, olha a Débora, poxa, se veste bem, tem uma empresa de contabilidade, traz pessoas para falar no podcast dela, entrega muito conteúdo legal, tem um lifestyle bacana, tem família, tem 3 filhos. Isso as pessoas vão se conectando. Pô, a Débora parece ter sucesso, vou contratar a Débora. E aí o tempo, a sustentabilidade disso vai ser comprovado quando você realmente for bom. Então, primeiro você parece bom, depois você se torna bom. Eu uso a frase, o mais conhecido vence o melhor.
Por que o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor ele não for conhecido, não adianta ele ser bom naquilo que ele faz. Ele precisa ser conhecido, ele precisa ser notado, ele precisa ser visto para ser lembrado. Você precisa estar no digital para você ser visto. Ah, Johnny, mas tem empresas hoje que não têm autoridade no digital e performam. Tem. Mas nesse meio que nós estamos vivendo e com essas ferramentas, que uma ferramenta da rede social é uma ferramenta gratuita, você pode muito mais. Performar mais, né? Performar muito mais. Eu sempre, essa frase que você usou, eu até uso, sabe, Johnny? Não basta ser, tem que parecer que é. Porque se você você conquista as pessoas que te conhecem. Mas Sim. se você parece ser, você conquista pessoas que ainda não te conhecem. Então você abre uma porta para que as pessoas tenham a curiosidade. Mas se a Débora se comporta assim, se o Johnny se comporta assim, o que ele faz? Deixa Exato. eu tentar conhecer, né? Exato. Mais ou menos isso, né? Johnny, aproveitando que a gente entrou no assunto de networking, você tem muitas celebridades lá na sua carteira, né? E essas pessoas entraram depois dessa diferença de comportamento que você teve, ou já são pessoas mais antigas? Faz alguma diferença você estar inserido nesses grupos de empresários, né? Que eu percebo que você compra mentorias, né? E você tá lá no meio. Isso é estratégico para essa captação de clientes desse nível? Bom, são duas. A gente pode dividir aí a pergunta que você me fez. Bom, primeiro, sobre essas pessoas, se elas vieram depois do posicionamento na rede social. Algumas sim, outras não. Mas não foi isso a cereja do bolo para que eles viessem. Não foi a minha aparição na rede social que motivou eles a estarem comigo. O nosso primeiro cliente grande, que a gente pode dizer, que naquela época não era grande, mas que nos deu um voto de confiança, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, respeito, gratidão, foi o Thiago Nigro. O Thiago Nigro foi um dos nossos primeiros clientes que tinha essa expressividade no mercado digital, que na época não tinha tanta, mas já estava crescendo, e que minha irmã, que é vice-presidente, a Carla, contadora, conheceu ele num curso de final de semana. E aí nós fomos até ele, fizemos a primeira reunião, ele não fechou, ele achou caro. Ele era MEI? Não era MEI. ainda. Não era MEI, mas ele achou caro, não fechou. E aí depois eu fui atrás e falei, cara, olha, o que você precisa para fechar com a gente? Deu certo. Então fui atrás, meu time também estava motivado, me falou, poxa, se a gente oferecesse isso para ele, talvez é uma aposta que ele pode virar nosso cliente. Então Mas ele não... já era famoso, né? Ele não era famoso, ele não tinha 1 milhão de seguidores ainda no... Ele tinha, acho que 800, 700 mil, já era um número expressivo, Sim. mas não era uma pessoa famosa, não se conheciam ainda muito o primo rico. Mas depois, as pessoas elas vêm com naturalidade. Não adianta você achar que, porque o Johnny tem o Thiago Nigro, foi fácil. O Thiago Nigro indicou o Joel, indicou o Caio Carneiro, indicou o Flávio Augusto, indicou a Giovanna Antonelli, aí fica fácil. Não é isso. A grande chave mestra de tudo isso é o ambiente. O ambiente define quem você é ou quem você quer ser. Então, quando nós entendemos que a gente precisa estar no ambiente certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo para gerar o resultado, é que foi o grande poder de decisão, o grande poder de transformação do negócio. Porque hoje nós investimos grandes cifras, a gente investe mais de R$1 milhão em cursos, eventos, masterminds por ano, R$1 milhão por ano, para estar presente onde os nossos clientes e pessoas que performam mais do que a gente estão. Porque além de um ambiente de captação, é um ambiente de muito aprendizado. Tem muita gente que se acha ambiciosa, se acha uma pessoa que vai alcançar, eu quero alcançar muitos resultados. Só que ela convive sempre com as mesmas pessoas. E são pessoas normalmente ou do mesmo nível dela ou mais baixo. Então não adianta você querer conviver com pessoas menores do que você para querer ter um resultado maior. Não adianta. E a gente, o que a gente fez? A gente passou a conviver em muitos ambientes, não só de curso, não só de masterminds, mas restaurantes, eventos, clubes, academias de ponta, para trazer essas pessoas mais próximas da gente. Uhum. E o simples fato de você estar no ambiente certo, se conectando com as pessoas certas e ter o conhecimento, no nosso caso, contabilidade, gestão empresarial, gestão de negócios, tributação, a pessoa te dá uma chance. A pessoa não sabe se você é bom, mas a simples conexão emocional gera essa oportunidade. Então, eu falo que networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro.
Como você se torna interessante sem você ser interesseiro? Sendo genuinamente interessado pela outra pessoa. E como que você se torna interessado? O simples fato de você dar atenção, olhar nos olhos da pessoa, você já se demonstra interessado. O simples fato de você estar ali naquele ambiente comprando o curso dela, você já se demonstra interessado. Hoje mesmo eu fiz uma publicação no meu Instagram, que é uma pergunta que eu respondi numa caixinha de perguntas de uma pessoa que chegou e falou assim, e isso chega todos os dias praticamente, pessoas que querem ou trabalhar na minha base de clientes, ou que querem uma horinha do meu tempo, querem conversar comigo, e não é por ser chato, arrogante, você mesmo falou, poxa, o Johnny é muito acessível. É o seguinte, e essa pessoa era um caso muito, muito interessante, porque é uma pessoa que não me seguia, que nunca tinha interagido comigo, que nunca comprou nenhuma mentoria, que não comprou nada, e ela queria marcar uma live Mas isso aí é uma comigo, cara de pau, né, Johnny? Você me mas desculpa. isso acontece demais. Mas é a inocência das pessoas, É né, inocência, gente? mas as pessoas fazem isso, os contadores fazem isso quando querem chegar num cliente, mandam uma mensagem no direct. Não adianta, gente. O topo de funil é confiança, confiança é vínculo, vínculo é venda. Você precisa construir relacionamento, construir confiança. Isso já leva tempo. Ainda mais pelo nosso produto, né? A gente tá falando do dinheiro do cliente, a gente não tá vendendo um Patrimônio. produto. É. Patrimônio. Então, eu respondi hoje mesmo, coloquei lá no meu Instagram uma resposta no meu Reels, a pessoa falando, como é que eu faço para marcar uma live com você? Eu falei, não faz, você não vai conseguir. Por quê? Você não me dá atenção, você não me segue, você nunca comprou nenhuma mentoria comigo, então você não merece o meu tempo e a minha atenção. Primeiro você se torna interessado, depois interessante e nunca interesseiro. Então, você precisa entender isso, você precisa entender esse jogo. E aí, quando você compra uma mentoria, você está no lugar que aquele possível cliente está, ele já te olha de um jeito diferente. Você vai ser notado. Você né? vai ser notado. E a gente percebe que no relacionamento, no network, 85% dos nossos resultados são provenientes das pessoas que a gente mais convive. Então, se é tão relevante isso, por que a gente vive convivendo com as mesmas pessoas todos os dias? A gente precisa praticar o relacionamento de forma intencional. Porque a gente está aqui nessa sala, tô falando de relacionamento, tô falando de poder de se relacionar com outras pessoas, todo mundo está entendendo. Mas e amanhã? Você vai pegar o seu dia e vai falar assim, eu preciso conviver com pessoas melhores do que eu. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma regra. A regra do 1/3 do network. 1/3 você convive do seu tempo, você convive com pessoas que você queira ajudar a crescer. Sim. Pessoas que são da sua família, seus amigos, mas que estão dispostas a crescer. Não são pessoas que picham ou que têm um mindset inferior a você, mas pessoas que você sabe que você pode ajudar a abrir algumas portas para que elas possam passar. Eu faço parte desse grupo. 1/3 com pessoas que estão jogando o mesmo jogo que você. Seu time, sua família, seus amigos que têm, seus sócios, às vezes sim, às vezes não, mas seus sócios que estão querendo crescer ali, que têm a mesma visão, mesma sinergia. E 1/3 com pessoas melhores do que você. O que acontece é que muitas pessoas elas não fazem isso de forma intencional e acabam vivendo o mesmo dia todos os dias. Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Não convivem com pessoas diferentes. Eu estou dizendo assim para você, não precisa conviver, pegar o seu 1/3 do seu tempo e aplicar amanhã 1/3 do seu tempo, sendo que você não faz nem 1%. Mas se você for melhorando 1% a cada dia com micro hábitos, fazendo isso de forma intencional, você cresce. E um detalhe que é muito legal e muito importante, até falando de empreendedorismo feminino, e trazendo não só para o empreendedorismo feminino, mas também para o homem, quando você está lá, sua família, e você sai à noite, num dia de semana, para conviver numa academia, num futebol que tem vários empresários, ou num encontro de mulheres, num encontro de empresários, num curso, a sua família precisa entender isso. O seu marido precisa entender que você está indo ali participar trabalho, né? desse ambiente para prosperar. Porque se ele não entender, você também não vai conseguir crescer. E é muito mais desafiador ainda para a mulher, porque mulher tem os filhos, mulher tem aquele sentimento de dona da casa, ainda trabalha super trabalhadora, ainda tem que ter tempo para o network. E o marido tem que entender, porque a mulher vai estar num ambiente talvez às vezes muito mais masculino. Então, o marido tem que entender. Então, investir de forma intencional exige muitos desafios, né? Exige você passar por muitos desafios, mas a recompensa é muito grande. Verdade.
Não sei se você entende isso, você como homem, né? Mas eu vou te falar como mulher. É difícil você olhar para o teu marido e falar, olha, eu estou aqui toda arrumada, montada, maquiada, e estou indo para um evento. E você vai ficar com a criança dando comida, dando banho. É difícil. Hoje meu marido já entende, graças a Deus. Mas é difícil o começo, assim, para quem tá por fora. E tem esse outro lado também. Para nós mulheres, na área contábil, o ambiente é muito masculino ainda, né? Ainda. Apesar de que eu vi uma pesquisa que eu acho que mais de 50% já é mulher, de Já é mulher. contadoras registradas no CRC. Legal. Eu acho que foi até o Pedro Neri que postou. Precisaria ver qual é essa pesquisa. Em São Empreendedoras, donas de empresa. Sim. Pode ser que essa pesquisa diminua muito. E quando você busca isso, mas até sendo empresário, que você busca estar com clientes, pessoas melhores do que você, mas para quem nos assiste que é funcionário, tem que aplicar a mesma regra do networking. Dentro da sua empresa, quem é a pessoa que você precisa conviver, ou quem é a pessoa que você precisa chegar para você se tornar interessante para ela, sendo interessada, para você ter uma oportunidade melhor. A gente mesmo, nós estávamos falando de 2 pessoas da nossa equipe, um pouco antes de começar esse podcast, que se tornaram interessantes sendo interessadas e tiveram uma oportunidade melhor. E isso não é falsidade, isso é conexão, isso é relacionamento. Isso você tem que fazer de uma forma natural. Eu falo até que o networking ele tem que ser substituído por uma palavra diferente, que é o natural, de natural em inglês, working. Você fazer isso de forma natural, porque aí você consegue chegar. Que a gente percebe, né, Johnny? Quando a pessoa está sendo interesseira, fazendo alguma coisa por interesse, ou ela realmente quer contribuir de alguma forma. Exatamente, essa é a palavra. Você é uma via de mão dupla. Você tem que sempre contribuir de alguma forma. Você precisa pensar primeiro, na verdade, em gerar valor e em contribuir, porque depois isso volta. Isso volta. E quando você pensa em pessoas, eu sempre faço essa reflexão para as pessoas que nos assistem, qual é a pessoa dentro do seu negócio, dentro do seu mercado, dentro da sua empresa, dentro da sua família, que se você se conectasse hoje, trouxesse ela mais para perto, você mudaria a história da sua vida ou do seu negócio. Por quê? Hoje é comprovado, existe uma teoria de um psicólogo americano, ele é professor em Harvard, chamado Stanley Milgram. A teoria dos 6 graus de separação, 6 elos de separação. Significa que nós estamos no máximo, em regra, toda regra tem exceção, a 6 elos de separação de qualquer pessoa do mundo. Você conhece o Neymar? Conheço, pessoalmente? Não, pessoalmente não. Mas Conhece? Eu sonhei com ele outro dia. Até falei pro meu marido, amor, me perdoa que eu sonhei com o Neymar. Então, tempo de Copa do Mundo. Vamos falar do Neymar. Você conhece o Neymar? Não. Eu também não conheço o Neymar. Mas você me conhece. Eu conheço o Joel, que conhece o Neymar. Você está a 4 passos do Neymar. Eu tô a 3 passos. Então, se você começa a reparar nisso, a maioria das pessoas você consegue chegar de alguma forma. E o grande problema do networking, como ele exige tempo e paciência, é que imagina uma pirâmide. Uma pirâmide. Tem 6 elos nessa pirâmide. A base da pirâmide é você. Vou dar um exemplo como se fosse você. Uhum. Você é o nível 1 do networking. E eu sou, sei lá, o nível 2. O Neymar é o nível 6. Você não pode pegar do seu nível 1 e querer chegar no nível 6. Exemplo, mandando uma mensagem lá pro Neymar. Você precisa entender dos elos. Você precisa construir o seu networking por fases, por etapas. Só que as pessoas já querem pular isso. E por que as pessoas assim buscam, quando querem uma pessoa de nome, ou uma pessoa que é uma autoridade? Porque elas querem transferir a prova social, a confiança dessa pessoa para elas. Que é certo. Só que elas não entendem que elas precisam progredir. É por etapas. Quando você entende isso, você fala, cara, legal. Quem eu preciso chegar para chegar na outra pessoa? E aí você vai construindo isso. E essa pessoa, que é a pessoa certa, tem que ser a pessoa que você... que não seja aquela pessoa que fala o que você quer ouvir, mas fala aquilo que você precisa ouvir. Qual é a pessoa que falaria o que você precisa ouvir? Que vai te direcionar para caminhos, que vai te apontar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ela consegue te treinar e ela tem resultado, que é o que você falou. Resultado, não adianta você ouvir o vizinho, o tio, que nunca teve resultado nenhum, por exemplo. Você tem que ouvir pessoas que tiveram resultados e que conseguem replicar isso, conseguem explicar para você. Porque aí você vai encurtar o caminho do sucesso. O sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Então, como é que você encurta o caminho do sucesso? Modelando pessoas de sucesso.
E aí você precisa ir atrás dessas pessoas. Só que as pessoas não vão atrás. As pessoas vivem a operação. As pessoas acham que eu falo assim, não, pra quê? Pra quê? Eu vou dar um exemplo de networking muito básico que eu postei também nos meus stories do meu Instagram. Faz pouco tempo, acho que faz uns 10 dias. Eu tinha um pensamento muito escasso quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu treinava em academia de ferreiro. Aquelas academias que 60, 80 reais por mês pagava. Eu já tinha uma condição que eu poderia pagar uma academia de 200 reais, 300 reais, mas eu falava, pra que eu vou numa academia cara, sendo que aqui é o mesmo peso, eu só puxar ferro, treinar, pra quê? Só que meu pensamento era escasso, porque eu não entendia do ambiente, que o ambiente certo era uma academia elitizada que tinham clientes lá, ou pessoas que já prosperavam, já tinham outro nível de consciência. Então, naquela época eu investia 60, 80 reais, meu retorno era zero. Hoje eu estou numa academia de ponta, que eu invisto 269 reais por mês, e meu retorno recorrente é mais de 30 mil reais todos os meses. Captação lá da academia. De captação da academia. Mas eu estou falando só de vendas. E o convívio, e o aprendizado, e a troca de ideias, e pessoas que estão ali com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é muito maior. Então, as pessoas ainda têm um pensamento muito escasso. E no nosso mercado, a gente tem um bônus que é muito grande. Qual que é o bônus? A nossa recorrência, nosso Sim. LTV. LTV é uma sigla em inglês que significa Lifetime Value, que é quanto tempo aquele cliente fica na sua base com você. O mercado contábil ele tem uma recorrência muito grande. O cliente entra e é muito desafiador para ele sair. É muito desafiador trocar de contador. Então, esse é o nosso maior bônus. E qual que é o nosso maior ônus? Qual que é o nosso maior desafio? Captar o novo cliente. Porque existe uma barreira de entrada muito grande que é aquela memória afetiva que o empresário tem com o contador, que foi indicado pela família, pelo pai, pelo tio, pelo irmão, ou aquele contador que está há muito tempo com você. Mas eu costumo dizer, né, que não adianta o empresário ser ambicioso, sendo que os parceiros estratégicos dele não são ambiciosos. Eu falo que o contador que levou aquele empresário a faturar os primeiros 100 mil reais dele não vai ser o mesmo contador que vai levar ele a faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você precisa estar em constante reavaliação dos seus parceiros estratégicos, como contador, advogado, dos seus fornecedores e também dos seus profissionais. E essa ambição tem que ser do empresário e do contador. Tá alinhado, né? Tem que estar alinhado. Então, isso é muito importante. Então, estar próximo de pessoas melhores do que você em várias frentes ajuda você a multiplicar o alcance de uma forma muito mais efetiva. Verdade. Muito bom. Nossa, eu acho que eu ficaria calada aqui o podcast inteiro, ia ficar ouvindo você que já... Eu falo que todo mundo que vem aqui é uma mentoria gratuita particular. Olha só que privilégio, né? Eu vou dar uma pausa rapidinho, mas hoje tem algo especial acontecendo aqui no nosso podcast. Inédito. Nós temos um patrocínio. Olha como nós estamos chiques. Odonto França Implantes. Odonto França, isso. A Odonto França são nossos clientes aqui no escritório e ela me procurou e falou, nossa, tá tão legal o teu conteúdo, o seu podcast, eu posso divulgar a minha empresa? Eu falei, claro que pode, legal, né? Que legal. Então aqui, para quem tá assistindo a gente, a Odonto França Implantes, da nossa amiga doutora Isabel, tá patrocinando hoje o nosso podcast. E quem tiver interesse de um serviço de qualidade, sabe? Um serviço de ponta, é na Odonto França Implantes. E a doutora Isabel, assim, comentando com você, já que a gente tá falando sobre essa questão de relacionamentos, ela tem uma coisa que ela me conquistou, que ela é minha dentista, tá? Hoje, né? Ela é implantodontista também. Ela é aquela tipo de dentista que ela começa a fazer um tratamento e vai te explicando, olha, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo isso, vai fazer aquilo, vai sentir essa dor. E os dentistas, a gente tem aquele medinho, né? E um dentista que faz isso te deixa mais relaxado, né? Então, nossa, foi muito bom conhecer o trabalho dela. E hoje a gente tá aqui com a doutora incentivando o nosso trabalho. Que legal, fico muito feliz de ter uma empresária, né, doutora Isabel, que já performa no mercado de odontologia, patrocinando aí e ajudando, incentivando um podcast de negócio, um podcast de contabilidade. Parabéns, um poder do chama para a doutora Isabel? Vamos fazer, né? 1, 2, 3, chama! Doutora Isabel. Johnny, a gente tá quase chegando ao final. Passa muito rápido, né? A gente vai conversando. Né? E aí, pra finalizar, eu queria falar sobre um assunto que eu gosto muito, que até é um bordão teu também, que é não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Sim. Você é muito enérgico, assim, pra academia. Você acorda muito cedo. Quando eu abro o meu Instagram 5h30, eu falei, meu Deus, o Johnny já malhou. 5h30, o Johnny já malhou. Eu gosto muito também de academia, curto muito. O dia que eu não vou, sinto falta.
E eu acredito muito no exercício como pilares de várias coisas do sucesso, como, por exemplo, a saúde mental, né? Como foco e muitas outras coisas. Mas de você, o que que a academia, o exercício físico faz diferença para um empresário? Esse bordão, não existe CNPJ forte com CPF fraco, é para que o empresário contábil, o empresário de todos os mercados, ele possa entender o seguinte: não adianta você cuidar da saúde da sua empresa ou trabalhar muito, sendo que você não cuida da sua família, não cuida da sua saúde, não cuida do seu marido, da sua esposa, não cuida dos seus amigos, não cuida da sua saúde mental, física, espiritual, não faz exames com regularidade, não vai a médicos com frequência, não vai a odontologia, dentistas também com frequência, que é muito importante, saúde bucal. Então, você precisa fortalecer também o seu CPF, porque é o seu CPF forte que vai transformar uma empresa forte. A atividade física, além dela te dar endorfina, ela te proporcionar um bem-estar de saúde, você também acaba desenvolvendo a disciplina. Disciplina porque hoje, no mundo que a gente vive, se a gente não priorizar a atividade física, qualquer momento vai ser uma desculpa para a gente não treinar, né? Trabalho, a família. Então, eu acordo muito cedo, eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu costumo até, inclusive, dizer que nas minhas mentorias, se você não aprender nada do que eu estou te passando, que eu acho muito difícil, porque a gente sempre tem muitos conteúdos muito interessantes, você sai dali sendo disciplinado. Porque você entra no Instagram, 5 e pouco eu estou lá treinando. E às vezes 2 vezes no dia, né? Às vezes 2 vezes no dia. Mas é porque eu gosto, né? E eu acho assim, não importa se você gosta ou não, pensa como uma questão estratégica. Uma questão de você buscar um equilíbrio na sua saúde para que você possa performar mais na sua família, seu marido, sua esposa, com seus filhos. Você precisa cuidar do seu CPF assim como você cuida do seu CNPJ. Nada adianta você tratar esses dois pilares de forma diferenciada. Você precisa fortalecer os dois. E o exercício físico faz parte desse fortalecimento. Muito bom. Eu, assim, tenho o exercício físico como o meu momento. Ali eu descarrego, né? E até tenho ideias, né? Criatividade vem porque você fica ali concentrado e você vai pensando e muitas coisas Sim, vão acontecendo. E eu que sou casada e tenho 3 filhos, é a minha fuga de verdade. sim. Sem criança, sem marido, fica ali ó, com a minha musiquinha e tá tudo Boa, lindo e maravilhoso. É muito bom. Bom, nós vamos para as perguntas finais. São boa. perguntas curtinhas que você só pode responder com uma frase. Uma frase, tá? Tá bom? Então, eu Tá, vou te dar um tempinho pra pensar, mas só pode ser tá uma bom. frase, tá Uma bom? frase. Combinado? Uma frase ou uma palavra? Uma frase. Frase, tá. Frase, tá? Vamos lá. Essa nem precisa ser frase. A sua autoestima é alta? Sim, sou extremamente motivado e tenho autoestima. Boa. Você já fez alguma loucura de amor? Uma loucura de amor? Ah, não sei se pode ser uma loucura, mas acho que proporcionar momentos diferentes para a pessoa que a gente ama é uma loucura de amor. Já. Sim. Ótimo. Você já dormiu sem tomar banho? Nossa, isso é muito difícil. Deve ter Vocês adoraram acontecido essa, né? uma Todo mundo vez, me uma ou olhando. outra, porque eu sou um cara que o pessoal até me zoa, tomo mais banho do que precisa. É. Então eu tomo 4 banhos por dia, então é Então, muito não. difícil. Muito Muito difícil. difícil. Mas você Pode ter nem acontecido, lembra, mas né? eu nem Porque foi lembro. muito Muito atípico, né? Você dorme com o celular do lado? durmo. Você já mentiu pros seus pais? Já. Infelizmente, ó, corta isso daí, hein, pai, mãe. Vai, porque vai que eles me tiram do testamento, né? Pô, Né, já pensou? já pensou, pô, Prejuízo esse eu podcast. vou querer saber. Você tem algum trauma? Trauma. Hum, talvez trauma de pessoas que me decepcionaram no passado, amizades, pessoas que passaram, talvez sim. Mas isso, o que a gente passa na vida, a gente tem que escolher um caminho. Ou a gente se fortalece ou a gente sofre. Eu acho que a gente tem que se fortalecer e utilizar isso como um aprendizado. Muito bom. Um medo. Medo perder as pessoas que eu amo, principalmente meus pais. Um sonho. Ter no mínimo 2 filhos.
Legal. Eu vejo o tratamento que você tem com seus sobrinhos, é muito bonito, né? Sim. Eles são bem, assim, parecidos com você, né? Sim. O menino é a sua miniatura, né? É muito engraçado. Inclusive, nós ganhamos um campeonato de dança na Disney. Cara, vocês Dançando de dois senhor e dançando. senhor incrível. Meu, que top! A gente Foi ganhou um muito campeonato de legal. dança na Disney, foi legal. Foi lindo. Ele deve te venerar, né? Eu não sei, vamos ver mais pra frente. Vou perguntar pra ele. Ele vai olhar lá na frente e falar assim, meu, que vergonha que meu time fez passar. Já pensou? Esse meu tio é louco. Esse meu tio é Vai louco. ser muito legal. Johnny, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu, por tudo que você Eu que passou agradeço, aqui com a Débora. gente. Só de você ter aceito o convite, eu já falei, meu, Johnny é um cara da hora. Tem até eu tava assistindo o podcast do Thiago Negro e ele falou sobre a humildade, né? Que às vezes acham, as pessoas falam, você não aceitou meu convite, você não é humilde. E não é bem isso que eu tô dizendo quando eu digo que você é humilde. É que você escutou. É lógico que eu tive que ter uma postura, né? Tive que me inserir no seu meio para que você me observasse até eu chegar a fazer esse convite. Sim, Mas você me ouviu em outros momentos, como por exemplo, quando eu falei do meu filho para você, sim. você parou e falou assim: olha, Débora, não força a barra, é assim que funciona. Então, isso me trouxe uma perspectiva com relação a você muito humana, muito família. Sim. Você ganhou pontos comigo, com a humanidade. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu acho que a gente se conecta com pessoas que são semelhantes a nós, né? Sim. E eu falo sem hipocrisia, hoje que mais me motiva e faz parte da missão da nossa empresa, do Serac, é impactar e transformar positivamente a vida de outras pessoas. Além de doações que nós fazemos para mais de 30 instituições, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar presente e não só ajudar, porque eu sei que quando eu estou ajudando, eu estou aprendendo também. Sim. Então, eu gosto de participar disso, eu gosto de dar atenção. Só que, como tudo na vida, é um equilíbrio. Para eu poder ter tempo para te dar atenção, que já me deu um voto de confiança por estar comigo no Missão Contador, eu não posso pegar uma pessoa que não tem nenhuma relação comigo e dar esse voto de confiança. É exatamente o que o Thiago falou, né? O Thiago é um mestre aí, uma pessoa que a gente se inspira bastante, mas é exatamente isso que ele falou. Então, essa é uma grande sacada. Por exemplo, não importa o que a Débora fez ou o que o Johnny faz, mas o insight de tudo isso é Débora esteve com o Johnny dando um voto de confiança numa imersão do Johnny. Conheceu o Johnny pessoalmente, trocou ideia com o Johnny. Johnny veio no podcast e as coisas vão se encaixando. Exige confiança. O relacionamento, o network é uma corrente de confiança. Então você vai confiando nas pessoas e você vai trazendo isso para a sua realidade. Então muitas pessoas elas querem muitas coisas muito fácil. E eu acho que isso que você fez comigo, de me dar um voto de confiança, a gente se conectar, de se conhecer, é o que as pessoas têm que aplicar na vida. Não só nos negócios, mas na vida. E é esse insight que a gente gosta de passar para a audiência. Que legal. Já falando, né, do Missão Contador, vamos mostrar aqui a nossa pulseirinha. Nós estamos juntos aqui com uma pulseirinha. Vitor, coloca o close aí. O Johnny, ele tem um evento que chama Missão Contador, né? Que eu estive esse ano, foi a minha primeira participação de muitas. E quem quiser seguir o Johnny, você coloca aí o @ do Johnny. Os contadores, né, podem participar a partir do ano que vem no próximo Missão Contador. E eu já digo para vocês que é uma experiência incrível. A gente entra lá uma pessoa e sai outra. Que legal. Essa é a percepção. E sabe o que é legal? A gente tem percebido, o Missão Contador não é só para contadores. O Missão Contador é uma imersão que não ensina técnica contábil, ela ensina como profissional do mercado tradicional se portar e ser um gestor estratégico. Então a gente fala sobre vendas, networking, marketing, a gente traz cases de sucesso, a gente fala sobre gestão de pessoas, processos, tira dúvidas e tem um ambiente ali de muito relacionamento. Então o empresário também que quer conhecer pode participar. Como é que faz para a pessoa participar? Se for um empresário que está assistindo, como que ele te procura para participar? Pode procurar pelo próprio Instagram, mandando um direct, né? Minha equipe vai atender. O próximo Missão Contador vai ser em São Paulo, uma imersão de 19 e 20 de maio. Então a gente abre essa imersão não muitas vezes ao ano e nós estamos até o final do ano com um valor super atrativo, mas o ano que vem, com as surpresas e novidades que nós vamos soltar, esse valor vai subir muito mais. Então a gente espera aí que no próximo evento nós vamos ter em torno de 500 pessoas, a gente vem crescendo bastante e é um prazer realmente compartilhar conhecimento, conteúdo
e lá na própria imersão aprender também com as pessoas que estão conosco. Ótimo. Para a gente finalizar, Johnny, eu vou te dar a palavra. Eu queria que você desse um conselho para os empresários contábeis também que estão nos ouvindo, sobre a questão do posicionamento. Qual a diferença que isso fez na tua vida e o que você aconselha para as pessoas em relação ao posicionamento como estratégia de novos negócios? Eu utilizo a frase: o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, quando eu entendi que o posicionamento ele trazia empoderamento, ele trazia uma nova visão para a minha profissão e com atitude daquilo que eu faço, eu conseguia entregar dentro de um mercado que se considerava tradicional algo diferenciado, eu percebi que eu precisava realmente estar posicionado de uma forma diferente. Então, eu estou pagando o preço de me posicionar diferente, de estar na rede social, de investir meu tempo em palestras, eventos, podcasts, me posicionando de uma forma diferente, que essa pode ser uma forma diferente, mas existem outras, inúmeras formas diferentes, para jogar um jogo diferente. Então, você quer jogar um jogo diferente? Paga o preço, treina, disciplina, porque isso vai reverberar e você vai chegar a alcançar o sucesso. Ai, que lindo. Deixa eu passar minha energia pra você. Muito obrigada, Obrigado. Jânio. Vamos fazer Obrigado, o último Débora. chama? Porque Vamos a gente lá. gosta. Vamos lá. 1, 2, 3, chama! Obrigada mesmo, Obrigado, viu, tamo Jânio? junto, Valeu. viu? Falta só... é Nelly o nome da sua Nelly. noiva? Queria tanto conhecer ela, poxa. É da próxima, Da quem próxima. sabe. Bom, estamos muito felizes por essa entrevista incrível, essa energia incrível do Johnny. E a gente está muito feliz porque a gente está tendo muito feedback legal de quem está assistindo o nosso podcast. E hoje foi incrível, não foi? Se você ficou até agora, você deve ter ficado encantado e já deve estar aí querendo ir no Missão Computador para conhecer mais um pouquinho do Johnny. Bora. Mas fica aí, curte, compartilha, ativa as notificações, já segue o Johnny também nas redes sociais. As nossas redes sociais também estão aí na descrição. Continua com a gente. Obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Chama! Chama!